O que eu acho sobre a pregação da fé cristã fora do país? Bom, eu acho extremamente importante, porque nós cristãos recebemos o mandamento bíblico de pregar o evangelho a toda criatura, e isso não quer dizer que a gente força a nossa religião nos outros, nem nada disso, mas que a gente simplesmente quer compartilhar com todas as pessoas esse amor que a gente sentiu por meio de Jesus, né? E isso, além de ser muito importante pela questão do mandamento, é importante porque a gente está levando para as pessoas um amor que elas podem não conhecer, né? E, enfim, creio que os cristãos estão muito bem espalhados já pelo mundo, mas tem muitos lugares que a gente ainda não conseguiu ir. E eu creio que a gente tem o poder para conseguir, né? Por meio de Deus. Sobre a perseguição aos cristãos no mundo e no Brasil. Primeiro, eu acho que a perseguição aos cristãos no mundo, ela é uma coisa que existe, e existem muitos países em que os cristãos são perseguidos e são mortos por causa da fé, países da Ásia, do Oriente Médio principalmente, e eu acho isso extremamente triste, não só porque eu compartilho da fé cristã, mas também porque eu acredito que ninguém deveria ser morto pelo que acredita ou deixa de acreditar, né? Então, é extremamente triste ver pessoas sendo perseguidas, sendo mortas pela fé que elas acreditam, e é mais triste ainda porque eu compartilho dessa fé. Aqui no Brasil, eu creio que chamar o que a gente vive de perseguição é algo extremamente absurdo, porque existem pessoas que estão morrendo por causa do nome de Jesus em vários lugares do mundo diariamente. Então, falar que a gente sofre perseguição aqui é ridículo. Mas eu creio que os cristãos sofrem bastante preconceito no Brasil por causa da falta de representação. Eu tô aqui com o Rafael Milovski. Ele tem quantos anos? 30 anos. Certo. O Rafael, ele é pastor aqui na Terceira Igreja Batista de Brasília. Então, Rafael, eu queria lhe fazer umas perguntas. O que você acha sobre a fé cristã está sendo propagada fora do Brasil? Ok. Eu conheço um livro de um indiano chamado Vishamangalwadi. E ele trabalha a seguinte questão. O título do livro é O Livro que Fez o Seu Mundo. Ele fala muito sobre o aspecto da fé cristã como uma forma de elevação social. A fé cristã muitas vezes é combatida como sendo mais uma religião. Em alguns lugares, né, onde existe perseguição ou você não pode estar com o evangelho, é tido como sendo algo profano, algo ruim, e ainda colocam um exemplo do Ocidente como sendo uma opção religiosa decadente, de acordo com a moral de alguns. Mas o Vishamangalwadi, ele colocou numa perspectiva muito interessante. Diz que a Bíblia é um livro formidável. E ele faz uma comparação entre a cultura da Índia, né, oriental, com a ocidental. E ele aponta que os grandes avanços da sociedade ocidental são justamente por conta da Bíblia. Então a propagação do Evangelho para o mundo inteiro é algo muito positivo. Pegando ali a linha do Vishamangalwadi, se você perceber os benefícios da nossa cultura, a música na cultura ocidental é muito forte. Você vê aí os cantores, todo mundo andando com fone de ouvido, ouvindo as músicas, é algo muito popular, muito comum. Só que em algumas religiões a música ela é vista como uma forma de decadência espiritual. Você não consegue se conectar ao divino com a música. Mas por que a música estourou tanto na nossa cultura? Porque o livro que baseou a nossa cultura foi a Bíblia. E existe um livro chamado Salmos, que é justamente a forma de você se conectar a Deus através da música. Por isso a música tomou a proporção que tomou na nossa cultura. Os valores morais da sociedade, o certo e errado, tudo isso é com base na Bíblia. As nossas leis, inclusive os valores do cinema. A questão da redenção, a questão de coisas que são muito exploradas na indústria cinematográfica, são valores bíblicos. Eu ouvi uma vez uma reportagem de Steven Spielberg,
perguntando para ele qual foi a inspiração do seu grande clássico, ET, o Extraterrestre. Ele falou, a mais bela história de todos os tempos, é de Jesus. Pô, mas Jesus inspirou ele a fazer ET, o Extraterrestre? Aí ele falou, um cara que não é desse mundo, que veio para esse mundo para trazer uma perspectiva melhor, cura para as pessoas. E você percebe que é a mesma coisa que o personagem dele, o ET, fez, né? Ele falou que a inspiração dele foi essa. Ouvi dizer também que o autor Stephen King, ele foi o autor da história A Espera de um Milagre, que foi um grande filme também, e ele chegou a comentar que ele mudou o nome do seu protagonista para John Coffey, para que as iniciais dele deixassem bem claro qual foi a inspiração da criação desse personagem, Jesus Cristo. Então, de alguma forma, o cinema, os valores morais da nossa sociedade, a valorização do trabalho, a valorização da vida e uma série de outras questões foram criadas, foram estruturadas e consolidadas na nossa cultura graças à Bíblia. A propagação do Evangelho, além de toda a questão espiritual que é envolvida nisso, a salvação do ser humano, a redenção do ser humano, a união do ser humano com Deus, existem também todos esses valores culturais e sociais muito importantes, que representam, no pior das hipóteses, um grande avanço ou benefício na sociedade. Ok, próxima pergunta. O que você acha dos cristãos que estão morrendo em outros países por causa da sua fé? Por causa de perseguição que eles sofrem? Ok, tem dois pontos de vista aí pra gente ver. Primeiro, a questão do cristão que está morrendo. Para ele, talvez a maior expressão de amor que ele possa dar a Deus e a Jesus seja a sua vida. Se vale a pena viver por Cristo, também tem que valer a pena morrer por Ele. E esses caras estão levando a sua fé ao extremo, sabendo exatamente por que eles estão aqui. Eles têm que ter um senso de propósito, de identidade, saber quem eles são, de propósito, porque eles estão aqui muito fortes para conseguir enfrentar o que eles estão enfrentando. É admirável, é maravilhoso, e são pessoas que mostram que a fé é viva. Na antiguidade, a fé cristã chegou ao ponto de conseguir conquistar todo o Império Romano justamente pela demonstração de uma fé prática dos cristãos que morriam como mártires, né, pela sua fé. Aquilo impressionava tanto os romanos que eles já estavam numa decadência religiosa, os seus deuses já não respondiam suas orações e eles já estavam numa desilusão muito forte com os seus deuses. Eles percebiam pessoas que estavam dispostas a dar a sua vida em prol da sua fé. Aquilo era admirável. E foi essa postura que foi capaz de conquistar todo o Império Romano e trazer o Evangelho para nós hoje. Foram graças a esses cristãos que morreram. E esses mártires recentes, né, da atualidade, os contemporâneos, eles também estão marcando, escrevendo a história do Evangelho com seu sangue. E é algo forte, algo marcante e algo transformador e redentor. É o exemplo que a gente viu na história, uma atitude de sacrifício vale mais do que 1000 palavras. Você pode até falar que Jesus ama uma pessoa. Para ela, serão só palavras. Mas quando você demonstra que a sua vida, o quanto Jesus a ama, e você está disposto a entregar a sua vida para proclamar esse Evangelho, isso não tem preço. Isso realmente marca uma pessoa. E nesse lugar de perseguição, os testemunhos que a gente mais vê justamente que quanto mais se persegue, mais a fé cristã cresce. E outra perspectiva desses cristãos, né, é a questão da perseguição por parte daqueles que não aceitam a fé cristã. Tem toda uma questão religiosa, pessoas que veem a fé cristã como uma ameaça à sua religião e talvez até à sua cultura, mas eu percebo que a cultura do reino, ela é ao mesmo tempo que superior, não simplesmente no ponto de estar maior, mas superior no ponto de abrangência. É uma cultura que abrange todas as outras. Em Apocalipse fala que reuniu-se diante do Cordeiro um povo de toda tribo, uma multidão de toda tribo, língua, povo e nação. De que maneira o profeta conseguiu enxergar ali várias tribos, línguas, povo e nação no meio de uma multidão? É justamente a forma cultural. Talvez a forma do que eles estavam se vestindo, a forma como eles estavam cantando e adorando o Cordeiro, a cultura preservada. Então a cultura do reino de Deus
ela é maior e abrangente, ela consegue contemplar todas as expressões culturais. E isso é maravilhoso. Essa perseguição acaba sendo uma perseguição insana para aqueles que realmente não conhecem o que de fato é a proposta do cristianismo e, sobretudo, quais são as implicações espirituais disso. Muito bem. Mais duas perguntas. O que você acha que poderia ser feito na divulgação do Evangelho fora do país que ainda não está sendo feito? Eu percebo que a maior parte dos trabalhos missionários hoje precisaria estar focado em crianças. Os trabalhos missionários estão muito preocupados com a questão dos adultos. Isso é maravilhoso, é importante, mas talvez não seja a essência. Porque quando nós estamos falando de mudar a realidade, de transformar realidades, transformar concepções e até quebrar preconceitos, você vai conseguir um resultado muito pequeno quando você trabalha com adultos. Eu já vi uma comparação uma vez que a criança é como aquela massinha de modelar, novinha. Você pega ali, tira do potinho, você dá o formato que você quiser. Faz ali um dinossauro, um ornitorrinco, o animal, o formato que você quiser, você dá com a massinha. É assim a criança. Agora, se você deixa essa massinha fora do pote, o que acontece? Endurece. Fica quebradiça, você não consegue mais dar o formato para ela. Assim o adulto. O adulto já está tão machucado, já está tão firme em conceitos já estabelecidos na sua vida, que ele não se abre para estar moldado. Por isso eu acredito que o foco missiológico hoje precisa estar voltado para as crianças. Quem tem as sementes domina a floresta. As crianças, elas têm uma receptividade muito grande ao Evangelho. Elas estão abertas a ouvir, a aceitar, a mudar os seus conceitos, suas concepções e, sobretudo, elas têm um efeito multiplicador muito maior do que de um adulto. Porque você conta uma história para a criança, ou conta algo, uma novidade para uma criança, ela vai espalhar para os seus amigos, para os seus pais, seus parentes, seus vizinhos, cachorro, papagaio, todo mundo. Quem aparecer na frente, ela está contando. Por isso, a força missionária precisa estar sobre as crianças. O foco missionário, nacional e internacional, precisa estar focado nas crianças. Eu creio que essa seria o grande viés aí da missiologia para que ela atinja um sucesso pleno. Eu ouvi um testemunho de uma missionária, só ilustrando o que eu estou falando, que ela trabalhava na... Onde era mesmo? Era um país que sofreu um genocídio recente. E ela contou a experiência de que aquele país, as pessoas daquele país viviam sobre a égide de um luto constante. Porque todo dia tinha um dia de comemoração, algum acidente que aconteceu matando muitas pessoas. A ponte caiu matando tantas pessoas, o dia de luto por conta dessas pessoas que morreram. Uma bomba explodiu não sei aonde, e aí tem o dia do luto para aquelas pessoas que morreram. Então é um país que vive sobre a sombra do luto constante. E a missionária estava falando sobre as suas dificuldades ali de trabalhar, de mudar a concepção, de trazer uma novidade de vida, uma alegria, num contexto onde os adultos estão sempre comemorando a morte de alguém. E eu perguntei para essa missionária, o que vocês estão fazendo com crianças, umas crianças ali dessa região, Bósnia e Herzegovina. E ela falou, olha, nós não estamos fazendo nada para as crianças, nós estamos fazendo para os adultos para de alguma forma os adultos alcançarem as crianças. Pô, é errado. É justamente a perspectiva errada. Se você quer mudar a realidade, se você quer trazer uma novidade de vida, se você quer que eles superem um luto, o melhor público você trabalhar com as crianças e não com os adultos. Última pergunta. Você conhece algum trabalho missionário fora do país que poderia relatar? No caso, você já respondeu esse trabalho que você citou agora. Você gostaria de citar mais algum? Eu vou contar agora então um ponto positivo. Eu conheço um outro trabalho na Índia, eu esqueci o nome do missionário. Eu chamava ele de Manaya, pastor Manaya. Não sei nem se esse é o nome dele ou um apelido. Mas ele trabalhou justamente essa perspectiva com as crianças. Ele estava ali andando pelo rio Ganges, ele viu como que as crianças eram desde ser preparadas ali para o hinduísmo e para aquelas religiões, né, ali típicas da Índia, e aquilo incomodou ele terrivelmente. Ele percebeu que ele precisava fazer um trabalho missionário com essas crianças.
E ele começou a fazer. Ele tem hoje uma espécie de abrigo, de lar para crianças órfãos ali na Índia. Aí elas aprendem inglês, aí elas aprendem várias ciências, né? E sobretudo a palavra de Deus, uma perspectiva de mudança social. A Índia é muito forte nessa questão religiosa, do aspecto, por exemplo, dos Dalits, que são os intocáveis, pessoas que nasceram naquele clã familiar e que são tidos como amaldiçoados, só pelo simples fato de terem nascido naquele clã. Os Dalits não são ninguém ali para a cultura indiana. Eles não servem para nada. Aliás, se você tocar no Dalit, você também pode se ficar amaldiçoado. E quando você chega com o Evangelho, um Evangelho inclusivo, um Evangelho de amor, de aceitação, de um Deus que enviou o seu Filho para morrer por todas as pessoas, independente da religião, independente da nacionalidade, independente da cultura, que esse Deus a ama e quer redimi-la, quer transformar a sua vida, essa mensagem é um bálsamo para pessoas assim. E especialmente crianças, que já não vão crescer dentro dessa perspectiva opressora de preconceitos e de outras coisas. O Evangelho nesse sentido é libertador. Então é um exemplo recente que eu tive contato com esse missionário e eu gostei demais da perspectiva que ele está trazendo justamente para as crianças, transformando a realidade através dessas crianças. Bem, muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas respostas. Eu que agradeço. É isso.